Dia a todos, espero que estejam bem. Então vamos lá. Dor em toda a sua complexidade. Vários autores já trazem a questão da dor como um fenômeno complexo, ou seja, não tem um caminho só para explicar a dor e muito menos um caminho só para ajudar a melhorar essa percepção de dor alterada quando presente. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai falar um pouco hoje da base que a gente tem até então para falar de dor. E vamos começar já com o artigo publicado agora, né, a mudança de conceito depois de tantos anos. A IASP publicou, né, através do S. Raja e colaboradores, agora em 2020, novos conceitos de dor. Então, segundo eles, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante à associada a um dano real ou potencial. Gravem bem essa frase, a gente vai até repetir ela ao longo aí da palestra, e a gente vai agora trabalhar um pouco mais nesses conceitos da dor. Dor, pessoal, é um fenômeno, é um produto, é uma percepção cerebral. A dor é um produto final, vamos colocar assim, do cérebro, é um produto de percepção. Então a gente vai falar e adentrar um pouquinho mais nesse conceito. Essa imagem eu adoro, é do livro do Butler e do Lorimer Moseley, mostrando, eu adoro essa metáfora, que coloca o cérebro como, primeiramente, eles procuravam uma área do cérebro responsável pela dor. E, na verdade, não existe. O que se sabe hoje é que no cérebro não tem música solo, cantor solo. Não tem só uma área responsável por alguma coisa no cérebro. Tudo se interliga o tempo todo. E o papel de interações, ou seja, músicos tocando uma orquestra, o produto final, que seria a música, recebe essa designação de dor. É um produto final de várias áreas cerebrais. Então, essa imagem reflete bem isso para a gente. A dor ela é classificada quanto ao tempo e quanto ao mecanismo da dor. São as duas principais classificações, embora tenham outras, tá? A dor aguda é uma dor que tem geralmente, não necessariamente, mas geralmente um evento inicial, às vezes traumático, às vezes trauma não somente físico, mas às vezes até um trauma emocional, e que tem uma duração em média de 10 dias. Até esse tempo ela é considerada dor aguda. Temos também uma dor subaguda, que vai geralmente de 10 dias a 3 meses. A partir de 3 meses é considerado dor crônica. Alguns autores contestam um pouquinho ainda essa questão da dor subaguda. Alguns autores preferem classificar em dor aguda até 3 meses e a crônica a partir daí, tá? Mas essa é a classificação que a gente tem no IASP, aí, que é o International Association for Study of Pain. Um dos órgãos mais respeitados, se não o mais do mundo aí, né? E a classificação quanto ao mecanismo da dor. A dor nociceptiva, ela se origina de um dano real ou uma ameaça de dano aos tecidos não neurais, que ocorrem devido à ativação dos nociceptores, os receptores periféricos do neurônio. Inclui, por exemplo, a dor inflamatória. Então, eu tenho uma ativação periférica de nociceptor e essa dor, ela percorre um trajeto até, e esse estímulo nociceptivo, percorre um trajeto onde culmina no cérebro, em várias áreas cerebrais, gerando a percepção de dor. Então, essa é a dor nociceptiva. Temos também a dor neuropática, que se define por uma dor causada por lesão ou doença do sistema somatosensorial, onde, às vezes, a gente tem, por exemplo, a dor irradiada, propriamente dita,
que você tem uma alteração ali da constituição do nervo, ou mecânica, ou inclusive neuroquímica, né, que irrita esse tecido neural, gerando um padrão de dor neuropática. E a dor nociplástica, dessas três aí, foi a mais recente descrita, né, que se origina de um processo de alteração nociceptiva. Em algum mecanismo, em algum local, você tem uma alteração do disparo dos neurônios nociceptivos, podendo também estar relacionado a uma diminuição do sistema de controle, né, do sistema modulatório descendente da dor, mas também a nível neuronal de terminação sináptica. E a gente vai entrar agora nela, principalmente, aí para falar um pouquinho de dor crônica e sensibilização central. Uma coisa que eu acho importante a gente diferenciar, pessoal, é a diferença de dor e nocicepção, tá? Dor, então, é uma percepção cerebral sobre, uma percepção que, como a gente viu, emocional, que tem um componente emocional desagradável, uma percepção cerebral. A nocicepção já é uma ativação do receptor polimodal, tá? Então, um exemplo, esse indivíduo aqui, por exemplo, está andando na brasa. Com certeza, o pé dele está tendo uma influência nos nociceptores dos tecidos do pé dele, principalmente derme e tecidos, principalmente da derme, né? E também, à medida que vai esquentando, também os tecidos subcutâneos. Então, eu tenho um estímulo agressivo no tecido, uma estimulação nociceptiva, mas não necessariamente aquele indivíduo está tendo a percepção de dor. Então, eu posso ter nocicepção sem dor. E aí, isso a gente vai ver alguns exemplos disso aí. Então, um outro exemplo interessante, eu dei primeiramente esse exemplo do cara pisando na brasa, onde ele está tendo um estímulo agressivo, e um outro exemplo, por exemplo, pessoas gostam de apanhar, sentem prazer com a masoquista, por exemplo. Então, esse indivíduo possivelmente representado aqui na foto, quando ela bater nele, ele possivelmente vai ter uma agressão nele, né, no tecido corpóreo, vai ter uma estimulação nociceptiva, mas não necessariamente ele vai sentir dor. Possivelmente, essas pessoas vão sentir prazer, que já é um produto cerebral. Então, uma diferenciação básica para a gente fazer, e aí a gente entra no outro lado, né? Eu posso também ter dor sem nocicepção. Então, eu posso ter nocicepção sem dor e dor sem nocicepção. Esse vídeo ficou famoso aí na internet, possivelmente vários de vocês já vão ter visto ele, mas reparem, não teve trauma, o pai bate, né? O pai bate e a criança percebe como se tivesse batido, só a mão bateu. Não teve lesão, estímulo nociceptivo, mas possivelmente a percepção de dor sem a nocicepção, né? E um outro conceito que eu acho interessante da gente trabalhar é a diferença da dor nociplástica, que eu já trouxe o conceito aí para vocês, que a gente vai ter uma alteração desses estímulos nociceptivos, e da sensibilização central. Sensibilização central é quando em algum lugar, né, desse sistema nervoso central, ou a nível medular, ou a nível de tronco encefálico, ou a nível de telencéfalo, ou a nível de diencéfalo, considerando também o diencéfalo, né, o tálamo e o hipotálamo, e as áreas corticais telencefálicas, quando eu tenho uma resposta alterada, esses tecidos se encontram hiperexcitados, né? Então, a dor nociplástica, ela fala de todo um mecanismo, desde a parte periférica, de uma parte nociceptiva alterada, e a sensibilização central seria uma resposta alterada do sistema nervoso central. E o que a gente vê é que a gente pode, às vezes, ter uma sensibilização central, o sistema nervoso excitado,
e ter outras respostas e não dor. Por exemplo, indivíduos com síndrome do intestino irritável, depressão, esses indivíduos, vários estudos com ressonância magnética funcional têm demonstrado que esses indivíduos apresentam hipersensibilização central e não necessariamente, a maioria, em vários casos, eles vão sentir também dor, mas não necessariamente eles sentem dor. Eles têm outras alterações aí, mantendo esse estado de sensibilização, mas não necessariamente a dor. Então, a gente agora vai focar um pouquinho nessa sensibilização central, nesse estado de excitação a nível medular, troncoencefálico e encefálico, né? Telencefálico e diencefálico. E é isso que eu falei, ó. A gente tem geralmente uma hiperexcitação de neurônios desses níveis, também presentes em fibromialgia, síndrome do intestino irritável. O que a gente vai ter é uma alteração do limiar de disparo desses neurônios a nível central, tá? E o que costuma também acontecer, que a gente vai ver, é uma diminuição do sistema modulatório descendente. A gente vai ver em breve. Então, a dor, né, voltando agora na dor, ela tem dois componentes, duas vias de explicação para a percepção da dor. Uma via que é periférica para central, que a gente vai chamar de bottom-up, representado aqui, ó, de periférico para central. Lembrando que toda dor é um processo cortical. E uma outra via que eu não vou ter primariamente uma alteração periférica, mas sim uma hiperexcitação de áreas centrais. Essa via a gente vai chamar de top-down. Ok? Essas vias, elas se misturam, viu, pessoal? Na tentativa de forma didática de criar algo, a gente vê que elas se misturam, mas didaticamente eu estou separando elas aqui. O que a gente percebe na prática é que em vários momentos a gente vai ter uma via mais bottom-up e em alguns momentos uma via maior top-down. É igualzinho aquelas 3 classificações do mecanismo da dor que eu passei para vocês. Isso tudo acontece junto, só que o que a gente tem que tentar identificar é qual está com peso maior naquela situação, naquele momento daquele indivíduo. Então, na dor crônica, o que a gente vai ter, agora falando da dor por mais de 3 meses, é uma alteração dessas áreas de perceber os estímulos do corpo, dessas áreas centrais. Muitas vezes a gente vai ter uma alteração de percepção e essas alterações, elas vêm por 2 motivos. Um estímulo muito intenso, de altíssima intensidade, seja ele físico ou emocional. Físico eu estou considerando inclusive estímulos alimentares e outras coisas mais também. Ou um estímulo mantido por tempo prolongado, alterando toda a cascata sináptica do mecanismo de percepção da dor. Lembrando que esses estímulos podem também ser emocionais, tá? E afetar as áreas cerebrais, alterando a dor e alterando a percepção de dor e alterando inclusive o sistema de movimento. Esse aqui eu gosto muito desse estudo aqui. Lembrando um pouquinho da palestra de ontem que eu dei, o cérebro é um órgão que, junto com o intestino, são os 2 órgãos que mais consomem energia do corpo. Tá? O cérebro tem uma média aí de 1 trilhão de neurônios fazendo 10 quatrilhões de sinapses. Então, ele nos proporcionou tomar decisões, analisar estratégias para fugir de determinados problemas da vida. Isso é ótimo. Mas estruturas básicas, né, funções básicas do corpo, o corpo sempre tenta evitar o uso do cérebro por causa desse aumento de gasto energético excessivo. Olha que interessante. Indivíduos normais, numa situação normal, aqui a gente tem tronco encefálico e medula, e também um sistema periférico que tenta resolver as coisas perifericamente. Um sistema biotensegritivo, como a gente viu muito ontem, né? O que a gente tem, então, olha só,
Em um estado normal, quando o indivíduo é colocado em estresse, a gente tem uma resposta automática, aqui representada em amarelo, ó, de situações a nível troncoencefálico, medula e periférico. O corpo tenta resolver aquilo perifericamente. Indivíduos sensibilizados, indivíduos que já têm uma dor crônica, e a gente vê aqui, ó, estados de risco, quando esses indivíduos são colocados em situações adversas, eles passam a usar mais, reparem no gráfico, ó, eles passam a usar mais áreas corticais, em detrimento a reflexos troncoencefálicos, medulares e periféricos. Com isso, esses indivíduos, eles têm uma carga alostática maior. Eles gastam mais energia para executar funções que indivíduos sem estarem sensibilizados vão conseguir executar. Então, eu gosto muito desse artigo aqui, desse gráfico especificamente, elucidando a nossa tentativa de tornar o sistema nervoso central, vamos pôr assim, que ele entre na hora que ele precisar, e não desnecessariamente, como a gente vê em indivíduos sensibilizados. Informações importantes na clínica, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que a gente fala para o paciente e como a gente fala, né? Estou falando coisas aqui, pessoal, que eu já clinicamente já fiz isso aqui, já fiz errado isso aqui. É falar, por exemplo, para um indivíduo com dor crônica, para ele tomar cuidado. A gente viveu uma época, eu vivi essa época, onde podia se agachar só até 60 graus. Quem agachasse mais do que isso estaria aumentando a pressão patelar e poderia, por exemplo, hipoteticamente, aumentar a irritação do joelho, né? Indivíduos com dor lombar, há uns tempos atrás, que chegavam ali, uma dor subaguda, às vezes até crônica, em crises, eu indicava para não, fique em repouso por uns dias, coisas que hoje a ciência traz para a gente que não é indicado, né? Então, eu falava muito com pessoas, cuidado com o cliente, falava muito, você está com um desgaste grande, pegava laudos de ressonância, enfim, e falava isso para o paciente. Seu joelho está péssimo, sua coluna está horrível, evita de subir escada, evita de abaixar. Do ombro, quando tinha lesão do supraespinhoso, se falava, evita de levantar o braço. Pessoal, a gente nasceu para mexer, para mover. E isso tudo vieram algumas pesquisas mostrando que a gente tem que evitar, aumentar o medo do paciente para executar movimentos. Não é para falar para o paciente, movimenta mesmo doendo, não, é tentar achar formas, mesmo que sejam lúdicas, dele executar o movimento sem sentir dor, perder o medo do movimento, que seria aí o próximo slide, né? Vários autores mostram que a cinesiofobia, o medo do movimento, faz parte, é um dos fatores integrantes dessa percepção alterada cerebral sobre o corpo, em indivíduos sensibilizados, né? O que se vê é que a amígdala cerebral é uma área responsável principalmente aí pelas questões do medo, não só ela, mas ela tem um papel, né, bem protagonista na questão do medo. Ela fica hiperexcitada em indivíduos sensibilizados. E muitas vezes, quando esses indivíduos vão no médico e tudo, e às vezes até na gente, né, fisioterapeutas e às vezes educadores físicos também, a gente fala para o indivíduo, não, cuidado com o jeito de abaixar, toma cuidado em andar pode aumentar seu desgaste, enfim, coisas nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para o paciente. Vários estudos mostram, epidemiológicos, que a dor lombar é a experiência de dor mais comum vivenciada na população mundial, né? E aí, pessoal, chega nessa parte aqui que eu acho bem interessante da aula. Agora eu vou mostrar para vocês vários estudos com exame de imagem em indivíduos sem dor, tá? Então, o que a gente vê é que a dor crônica, ela não está necessariamente vinculada a um estímulo, uma alteração tecidual local.
Então, eu vou destacar só alguns, eu coloquei 12 estudos aqui, tem esse slide e o próximo também. Eu vou destacar só alguns bem interessantes. Esse aqui foi bem interessante, ó, de lombar, tá? Eles pegaram 3.110 indivíduos sem dor lombar, e o que eles fizeram foi ressonância magnética da coluna lombar. Esses indivíduos eram de vários grupos de idade, e eles fizeram análises pelos grupos de idade especificamente. O que eles viram, que à medida que o indivíduo ia envelhecendo, ele apresentava cada vez mais problemas no exame de imagem da coluna lombar. Então, quanto mais velho o indivíduo que participou desse estudo, maiores problemas na imagem esses indivíduos tinham, embora eles não sentissem dor, né? Todos esses estudos aqui são indivíduos sem dor. Então, o que a gente vê é que com a idade, a tendência é ter mais alterações em exames de imagem. E isso, em relação à dor, não tem uma relação direta. Um outro bem interessante foi esse estudo aqui, que foi feito pela primeira vez um estudo desse escopo aqui no Brasil, Olimpíadas do Brasil 2016, pegaram os atletas olímpicos, ou seja, quem está no mais alto nível de performance física, está disputando, né, uma Olimpíada, e fizeram ressonância magnética na região cervical e lombar desses atletas. E o que se vê é que os indivíduos que estão no maior nível de performance do mundo, cerca de mais de 80% das imagens cervicais e lombar apresentaram resultados de lesões de grave a gravíssimo. Ou seja, indivíduos estão mantendo um altíssimo nível de performance com várias alterações na coluna, né? Vários atletas aí com hérnia de disco cervical, lombar, enfim, e estão voando aí, levando o corpo no mais alto nível esportivo. Vários estudos interessantes, esse aqui também eu acho muito interessante. Eles pegaram indivíduos com dor no ombro unilateral, indivíduos que tinham dor crônica somente em um lado, fizeram ressonância magnética no lado da dor e no outro lado, e eles perceberam que o ombro que não doía tinha estatisticamente um número de lesões bem similar ao ombro que os indivíduos estavam com dor, né? Então, o exame de imagem não tem uma relação direta com a dor que a gente está vendo. Eu apresentei os estudos aqui, mas tem vários estudos disso aí, tá? Passando para o próximo slide, esse aqui também eu acho muitíssimo interessante, ó. Esse estudo foi feito com indivíduos que nadam, tá? Atletas de natação, que não sentem dor, e o que eles viram é que 78% dos atletas tinham um espessamento da bursa subtrocantérica. O que a gente vê que possivelmente, aí já é uma hipótese que a gente pode pensar, que pelo uso do braço no máximo de amplitude de movimento, o corpo criou um mecanismo de adaptação onde a dor não está presente nesses indivíduos aqui que a gente viu. E não é diferente para o joelho, para o quadril, enfim, para qualquer outra região do corpo aí, tá? Tem áreas cerebrais, aquela orquestra de dor que eu falei para vocês, tem áreas cerebrais que geralmente elas estão sempre hiperativas nessa história da percepção da dor. E outras áreas inibidas, tá? O que a gente costuma ver, geralmente, que é a amígdala cerebral, você tem uma hiperativação dela, principalmente do lado direito em indivíduos com dor, você tem uma maior ativação da amígdala direita, o hipotálamo direito, a ínsula direita, hipocampo e gilo cíngulo ou córtex cingulado. Em indivíduos com dor crônica, sensibilizados, geralmente essas áreas estão hiperativas, tá? O hipotálamo direito hiperativo, ele aciona o mecanismo do sistema nervoso autônomo simpático, o sistema do estresse, que está geralmente presente numa intensidade aumentada em indivíduos com dor crônica e sensibilizados. A gente tem uma inibição de áreas do córtex pré-frontal, principalmente do lado esquerdo, núcleo accumbens, geralmente relacionado a recompensas, e a ínsula esquerda costuma ficar também inibida em indivíduos com dor crônica.
Então, essa hiperativação simpática, eu falei ali atrás, por causa de uma hiperexcitação do hipotálamo em indivíduos, né, do hipotálamo direito em indivíduos com dor crônica. O que a gente tem também, a gente tem um sistema no tronco encefálico que ajuda a modular no nível medular as informações nociceptivas. Então, um exemplo, estão todos aí nesse momento assentados, possivelmente, ou deitados, enfim, apertando o corpo contra uma superfície, né? Eu estou estimulando os meus nociceptores, os receptores polimodais, mas o corpo não percebe isso como algo prejudicial para ele. Um dos fatores que fazem isso é justamente uma modulação a nível de tronco encefálico. Para quê? Para que esse estímulo não chegue no nível cortical. Então, eu tenho a substância cinza periaquidutal no tronco encefálico, tenho também os núcleos da RAF e o locus ceruleus, que são núcleos, né, conjunto de corpos neuronais, que vão descendo, mandando axônios em todos os níveis medulares do corno posterior da medula, agindo, inibindo aquela aferência nociceptiva. Lembrando que a nocicepção, embora seja controverso isso, a nocicepção ela tem geralmente a via medular com sinapse no corno posterior da medula. Então, esse sistema modulatório do tronco encefálico, ele age amenizando a resposta lá na medula, lá no corno posterior, inibindo aquela sinapse da informação nociceptiva no nível medular, não permitindo com que essa informação, várias delas, nem cheguem ao nível cortical e, consequentemente, eu não tenha a percepção de dor. Em indivíduos sensibilizados, o que se mostra é que essa área, né, esse sistema modulatório descendente, ele se encontra geralmente inibido. Esses neurônios, esses níveis medulares estão passando informações que normalmente não eram para passar. Então, quem está sentindo, por exemplo, dor sentado aí, não era para sentir dor simplesmente de ficar sentado por pouco tempo. O tecido tem um alto poder de se acomodar. Então, esse mecanismo de modulação descendente costuma estar falho nesses indivíduos sensibilizados. E a gente tem uma hiperexcitação do corno posterior da medula, a sensibilização medular, que a gente chama também de facilitação medular. Muito bem, pessoal. O que a gente vê que nos Estados Unidos, tá? Esse é um estudo epidemiológico dos Estados Unidos, mostram que 1/3 da população americana sente dor crônica. E que desses 1/3, 1/3 tem associado alterações, comorbidades viscerais. Vamos entender isso um pouquinho, então. Alterações viscerais está presente em pelo menos 1/3 dos indivíduos com dor crônica em estudo epidemiológico realizado nos Estados Unidos. Paul Rhodes tem um estudo também num N de mais de 40 mil pessoas, mostrando que indivíduos crônicos geralmente têm alterações viscerais associadas. Paul Rhodes e colaboradores. É outro estudo, além desse que eu estou citando para vocês, tá? Então, alterações viscerais, vamos entender isso aqui. As vísceras, com exceção da porção final do intestino e os órgãos pélvicos, a aferência visceral, as informações aferentes da víscera, são levadas ao crânio pelo vago, o 10º par craniano. O nervo vago ele não tem sinapse medular, né? Só 5% dele entra no nível cervical alto, entre C0, C1 e C2. Porém, a maioria do nervo vago entra pelo forame jugular e vai fazer sinapse no núcleo do trato solitário e no núcleo do trigêmeo a nível de tronco encefálico. Então, o que a gente vê, pessoal, é que o vago manda a informação para o tronco encefálico. Essa informação do tronco encefálico, a maior parte dela vai para a ínsula. O que é a ínsula? A ínsula é como considerada o maestro da orquestra emocional. E aí, alterações viscerais, eu tenho uma alteração das aferências vagais e, consequentemente, eu tenho também uma alteração do córtex insular. Como a gente viu no slide passado, nos 2 slides,
A ínsula, geralmente, eu tenho uma hiperativação da ínsula direita em indivíduos com dor crônica, né? Então, pode estar vindo de um componente visceral, embora a interocepção está espalhada por todo o corpo, não é só na parte visceral. Aqui está o córtex insular, ó. É uma área cortical que fica escondida. Aqui a gente tem que abrir a região temporal, né, parietal e occipital, abrir essa região, que foi o que foi feito nesse desenho do Netter, para mostrar o que é a ínsula. Dor crônica e intestino. Alguns estudos agora estão mostrando aí, né, a alteração da microbiota intestinal em indivíduos com dor crônica, em alguns desses indivíduos, podendo ser um fator de perpetuação de um estímulo de hiperativação cortical. Vamos entender essa via, que ela ocorre por dois caminhos, tá? Primeiro, um deles a gente já viu, que são as aferências vagais, podendo alterar o funcionamento do córtex insular. Uma outra via é uma via humoral, ela é química. Por quê? O intestino delgado tem uma membrana, né, que seleciona o que vai entrar para dentro do corpo. Essa membrana ela tem uma permeabilidade seletiva. E o que se vê em indivíduos com alteração de microbiota é que essa microbiota, além de participar da digestão, ela protege também o parênquima do intestino. Quando eu tenho uma alteração dessa microbiota, ou uma irritação crônica do intestino por uso de alimentos inflamatórios, vamos colocar assim, essa membrana, essa permeabilidade da membrana, ela pode ser alterada e começar a passar mais substâncias ou substâncias no intestino delgado, entrar para dentro da corrente vascular do corpo, a rede venosa do intestino delgado, substâncias que não eram para entrar. E essas substâncias vão circulando no sangue e elas, inclusive, passam pela circulação cerebral, só que no cérebro, o cérebro é protegido por uma barreira hematoencefálica. Porém, na região central do cérebro, os órgãos circunventriculares, aquela região ali próximo do sistema límbico, é uma região que tem um aumento de permeabilidade. Então, alterações dessa permeabilidade intestinal podem irritar quimicamente essas áreas límbicas do cérebro, aumentando hiperativação de áreas presentes em indivíduos com dor crônica. E aqui está a imagem, né, que a gente vê essa via vagal, lembrando também que a gente tem essa via humoral, química, que vai passar por essa alteração de permeabilidade de membrana intestinal e dos órgãos circunventriculares do cérebro. Pessoal, uma coisa que a gente escuta muito no consultório, não sei se vocês já escutaram isso, é o paciente de dor de lua. Ele vira e fala assim, cara, minha dor ela só vem em determinada temporada do ano. Isso acontece, né, na clínica, a gente vê. E aí eu trouxe um estudo para vocês, publicado agora em 2020, sensacional a respeito disso. Então vamos lá. Esse estudo foi realizado na Inglaterra, em Londres, e o que marcou esse estudo foi que ele foi feito por um aplicativo, pessoal. As pessoas com dor crônica, elas usavam o aplicativo para marcar como que estava o índice de dor delas. Esse estudo teve um N bem considerável, mais de 10 mil pessoas que participaram desse estudo, com marcação diária, controle diário por um aplicativo. E o que foi observado é que em determinados momentos climáticos no ano, tinha uma alteração da percepção, uma exacerbação da percepção da dor nesses indivíduos. E tinha uma amenização dessa percepção de dor em determinadas alterações climáticas. Geralmente, um clima mais fechado, um inverno, um clima mais frio, você tem um aumento da percepção de dor. Então, a dor, ela realmente pode ter um componente climático bem considerável. Esse gráfico aqui mostra que também a dor no final de semana desses indivíduos eram também menor do que a dor no dia de semana.
Então, além dessa questão climática, também alterações biopsicossociais bem relevantes, tá? Então, um estudo com monitoramento diário de 15 meses com um N de 10.584 pessoas. Muito bem, como agir na dor, né? Aí surge a pergunta, o que a gente pode fazer nesses indivíduos sensibilizados? Passar essa desarmonia dessa orquestra cerebral para um cérebro que funcione de uma forma amenizada, com um sincronismo melhor dessas áreas. Que elas entrem, mas na hora que tem que entrar. Diminuir essa hiperexcitação. Esse é o grande desafio para trabalhar nesses tipos de paciente. E a nível top-down, tá? Numa perspectiva de cima para baixo, o que a gente vai ver é que a gente pode trabalhar, e está em evidência, informação para o paciente, né? Desmistificar a artrose, a hérnia de disco, enfim. Tomando cuidado para fazer isso também, que muitos pacientes, eles levam o exame como se fosse algo mais precioso que eles têm na vida, né? Está aqui meu exame, eu tenho uma hérnia de disco. Então, você tem que desmistificar isso mostrando estudos, né? Prática de meditação, mindfulness, tem se visto que ajuda nessa regulação de áreas cerebrais. Atividades físicas, tem alguns estudos mostrando até a intensidade de exercícios podendo ser trabalhadas para melhorar áreas específicas do cérebro. Então, um exercício com aceleração, um exercício mais lento, cada um age mais preferencialmente, regulando áreas específicas a nível cortical. A hipnose tem algumas evidências mostrando também que pode ser útil nessa sensibilização central. O uso e práticas de pensamento positivo, tem uma galera de Harvard, pessoal, que estuda só isso aí, tá? E tem se demonstrado aí que a prática diária de pensamentos positivos pode ser, a médio e longo prazo, bem interessante nessa questão de percepção da dor, tá? Respirações lentas e profundas. Um dos focos aí, meu e do Cris atualmente, é estudar padrões respiratórios que agem modulando essas áreas cerebrais. Toque leve em regiões de pelo demonstra uma hiperativação da ínsula esquerda e uma hiperexcitação do parasimpático. Automaticamente eu regulo o sistema simpático e diminuo também a percepção da dor. Estimulação vagal sendo usado com a eletroestimulação, né? Tanto a nível de região atrás da orelha quanto a nível cervical, mais na área médica, mas a gente trouxe aqui também a perspectiva de liberar os 5 diafragmas, promover um aumento do movimento visceral para estar também regulando esse sistema aferente, gerando uma hiperestimulação vagal. Falando aí, né? Oi? 5 minutos. Beleza. Então, voltando naquele contexto, a experiência sensorial e emocional desagradável, falando um pouquinho dessa parte emocional, a gente vê que a ínsula é considerado o maestro da orquestra emocional, é o centro das interocepções do corpo. Melhorar essas interocepções, possivelmente, a gente consegue uma regulação da ínsula e automaticamente diminuindo essa parte emocional da dor. E aí, vários estudos com ressonância magnética mostrando que o toque suave, respiração lenta e aumento do movimento visceral, eu consigo chegar na ínsula, dando uma certa regulação nessa área tão importante aí na percepção da dor. E entra no vago, o vago, bem breve, ele age na dor, modulando essa via por 5 mecanismos. Esse é um artigo, tem várias referências para quem quiser aí. O vago, ele libera o neuroreceptor dele, acetilcolina. Acetilcolina, a nível periférico e a nível até central, ela age inibindo substâncias pró-inflamatórias. Ela reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias e ela age também no eixo no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, controlando também os reflexos de estresse no corpo. A modulação vagal diminui o tônus simpático, que a gente viu também que está presente em indivíduos com dor crônica. O vago, gente, ele diminui a questão dos radicais livres.
A ação vagal, ela consegue uma modulação desses radicais livres que estão aumentados a circulação de radicais livres em indivíduos com dor crônica. O vago também, ele age estimulando a ínsula esquerda, amígdala e hipocampo. E isso ajuda a equilibrar a neuromatriz da dor. Ele regula essa hiperativação dessas áreas. O vago, ele estimula os receptores opioides e canabinoides, que agem também competindo com os receptores nociceptivos. E, por último, o vago, ele faz sinapse na substância cinza periaquidutal, ajudando a regular aquele sistema modulatório descendente da dor, que a gente viu que costuma estar alterado em indivíduos com dor crônica. Então, vários estudos mostrando que práticas meditatórias, respiratórias, yoga, tai chi, mindfulness e alimentação saudável é extremamente importante em indivíduos com dor crônica. Movimento para o corpo é muito importante, a gente falou isso o tempo todo. Respiração, o diafragma pode ser um item-chave nisso. E alguns indivíduos, para fechar a palestra, chegam para a gente falando assim: eu queria nunca mais sentir dor na vida. Será? Então vamos ver. O que a gente vê é que tem indivíduos que nascem com uma alteração genética, nesse gene especificamente, que eles não têm a capacidade de perceber a dor. Esses indivíduos têm uma média de vida de 18 anos de idade. Então, essa é uma frase minha, tá, pessoal? A dor é um fenômeno que gera proteção e, com isso, melhores adaptações e chances de sobrevivência. A dor, ela tem, sim, que nos alertar. Agora, se ela está cronicamente, sem mais aquele fator que possa estar prejudicando o corpo, aí a gente tem que intervir. Assim, eu acho que vai dar tempo para fazer duas, dependendo da velocidade de resposta, tá? Com relação à dor crônica, né? Você falou que muitos pacientes com dor crônica também têm alterações viscerais e vice-versa, né? Você acredita que a dor crônica, ela pode ser um fator primário referente a uma alteração possível visceral? Ótima pergunta, hein? Muito boa pergunta. Na verdade, gente, didaticamente, a gente divide em várias escalas, só que a dor é um fenômeno complexo. Uma dor crônica, por um estímulo físico repetitivo, vamos pensar assim, a tendência é eu ter, por uma agressão física repetitiva, um estímulo que vai gerar uma resposta autonômica, por exemplo, contínua, né? ou pelo menos autonômica e neuroendócrina, perpetuando essa situação do estresse. Na hora do estresse, não é hora de fazer a digestão. Em situações de estresse, indivíduos estressados cronicamente falando, a gente tem uma diminuição da motilidade do sistema digestório, por exemplo. É hora do sistema de luta ou fuga agir para enfrentar o estresse. Então, a forma como eu vejo hoje é que o estresse crônico, a dor crônica, pode gerar alterações viscerais que pode alimentar essa cascata de percepção de dor. Assim como eu posso ter também alterações viscerais crônicas alimentando toda essa cascata pela alteração aí do sistema nervoso autônomo entérico e das fáscias viscerais que estão intimamente ligadas com esse controle aí, né, do sistema visceral e funcionamento visceral. Então é um caminho de mão dupla, uma coisa interfere diretamente na outra. Léo, perguntaram a respeito da sua experiência no processo de educação em dor para o paciente. Se você usa algum protocolo e o que você acha a respeito disso? Eu não trabalho com protocolo, mas eu trabalho com imagens que eu já deixo separado, inclusive de estudos, mostrando para o indivíduo que possivelmente a gente vai tratar ele, a alteração naquele tecido na imagem,
talvez ela não modifique, mas o que interessa é a diminuição da percepção da dor dele e o retorno à qualidade do movimento e das funções especificamente. Trabalho com muita imagem, com muito artigo, enfim, uso e gasto sempre uma parte da sessão nesse processo de educação do paciente. Procuro sempre transferir para ele a responsabilidade de quem realmente tem que mudar hábito de vida. Eu vejo muito que a questão não está na gente ficar colocando, nos posicionando como uma muleta para o paciente. O que a gente tem que dar e gerar na minha opinião, é uma independência dele, uma mudança de hábito, tanto a nível alimentar, quanto a nível de atividade física, enfim. Pessoal, uma coisa é certa, se as pessoas estivessem alimentando bem e movendo o corpo, grande parte do que chega no nosso consultório, talvez mais de 80%, não estariam nem chegando. O movimento, o alimento e outras práticas são muito importantes para esse controle. Vários exercícios mostrando, por exemplo, que a atividade aeróbica participa em vários níveis de controle visceral, por exemplo, diminuição do refluxo, melhora do trânsito intestinal. Então, se as pessoas estivessem movimentando por si só, movimentos aleatórios não específicos, grande parte do que chega no nosso consultório nem chegaria, possivelmente. Você poderia explicar o porquê de se recomendar o toque leve em áreas com pelos e qual a associação que você pode fazer com relação ao toque leve e ao toque mais firme em pacientes com dores crônicas? A primeira coisa que eu gosto de salientar é que não existe... O sistema complexo, gente, que a Natália explanou brilhantemente para a gente ontem, o mais maravilhoso da complexidade é que não tem um caminho para chegar até lá. Uma coisa que eu particularmente não gosto de fazer é falar isso não funciona, isso funciona. O que a gente tem que fazer é usar o estímulo que o paciente necessita em cada caso. Por isso que para mim é muito mais importante a avaliação para eu escolher o arsenal que eu vou ter na mão para depois tratar. Eu uso técnicas mais fortes e uso técnicas leves também, dependendo da demanda que o paciente me traz. O que eu posso falar a respeito é que vários estudos aí, Olauson, Maglone, Craig, vários outros, mostrando que o toque nessas zonas de pelo, embora eu não tenha, viu gente, eu estou careca, mas enfim, nessas zonas que deveriam ter pelos, o que a gente tem é uma estimulação dos nociceptores, nociceptor, que levaria uma informação poderia levar uma informação de risco tecidual, né, de agressão tecidual, só que os próprios nociceptores, as terminações nervosas livres, elas são polimodais na maioria dos casos. E aí, essa mesma via, ela vai levar a sensação, não mais de perigo, mas uma percepção local do tecido de não nociceptivo, mas como se fosse acalmar esse tecido periférico, dando como se fosse uma segurança, um conforto para esse tecido. Então, a mesma via que poderia ser estimulada como dor periférica, ela vai ser estimulada liberando sensação agradável. E automaticamente, por causa disso, essa informação interoceptiva chega na ínsula, podendo gerar essa sensação de bem-estar. Então, essa é a via do toque suave. O toque mais forte, principalmente pensando numa manipulação facial e no creeping, tem toda aquela organização da matriz extracelular que a Carla e o Antônio desenvolveram, com o seu grupo, desenvolveram coisas espetaculares aí para a gente, melhorando o movimento local também e possivelmente também agindo nesse mecanismo neurofacial, mas de uma forma diferente, dando movimento para o tecido e melhorando a percepção desse movimento. O que eu gosto muito de trabalhar é, depois de uma liberação ou suave ou leve, pedir para o paciente reexecutar, executar novamente os movimentos e pedir para ele ter a percepção daquele movimento. Se está mais fácil, se está mais fluido para fazer, com menos dor, se a amplitude aumenta,
E aí a gente reforça, olha como é que seu movimento está bom. E a gente não age só numa esfera manual especificamente, mas interagindo, inclusive, esse sistema de percepção do paciente. Então, às vezes, usar um toque forte, às vezes o suave, dependendo da demanda que chega no nosso consultório. Eu acho que é a melhor opção. Não descartar nenhuma possibilidade. Muito bem. Então, agradecendo novamente aí o Dr. Leonardo Setti pela palestra incrível, né? Pessoal, a gente vai estar fazendo uma breve pausa, ok? Voltamos às 11 horas, a professora Carla Esteco já está com a gente aqui, então tentar ser o mais pontual possível. Então, fazemos uma breve pausa para o pessoal da tradução e todo mundo aqui dar uma breve respirada e logo voltamos com a professora Carla, ok? Nos vemos já então.